Tudo bem, pessoal? A gente vai estar iniciando aqui o nosso workshop de acessibilidade na produção audiovisual. Por mais que o pessoal ainda esteja chegando aqui na gravação, né? A gente vai começar para não comprometer muito o horário e a gente conseguir terminar no tempo que a gente precisa, tá bom? Lembrando que essa atividade é uma atividade do Circuito de Formação Audiovisual de Desterro de Entre Rios, e essa é uma atividade extra, né? É uma atividade extra programação do que foi previsto no projeto. Essa atividade de hoje ela é a nossa medida de acessibilidade na execução de um projeto. Eu vou explicar, né, que todo projeto ele precisa de uma medida de acessibilidade para ele ser contemplado, né, num edital público. Então, é obrigatório que todo projeto tenha medida de acessibilidade. Então, a acessibilidade ela não é opcional. Todo projeto cultural que receba é, 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 que receba verba pública, né, ele obrigatoriamente ele tem que contemplar uma contrapartida em questão de acessibilidade, tá bom? E a contrapartida desse projeto, ela é educativa, né? Ela é uma contrapartida, né? A gente chama de atitudinal, que são medidas de acessibilidade que elas vão promover a acessibilidade no sentido educacional, para que a gente tire as barreiras capacitistas, né? Que a gente chama dentro do ambiente do audiovisual, que é o que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Então, só para a gente conseguir entender aqui a nossa situação do nosso circuito, o circuito de formação audiovisual, ele começou no dia 22, né? A gente teve algumas alterações no cronograma. A gente começou no dia 22 com a capacitação para educadores sobre o cinema em sala de aula. Ela tá gravada, essa atividade, né? Tá no nosso YouTube. E essa também de hoje vai estar posteriormente, ela também vai estar disponível para todo mundo. A gente teve na semana passada, na Escola Carmen, na Escola Estadual, uma atividade voltada para os jovens, do ensino fundamental 2. E hoje a gente tem, né, a nossa acessibilidade na produção audiovisual, que é uma medida de acessibilidade educativa do nosso projeto. Lembrando que esse projeto ele é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, via Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Desterro de Entre Rios, tá bom? Vou só esperar 2 minutinhos, ver se tem mais gente para iniciar, para a gente começar de fato com o assunto. Bom, eu tô vendo que tem gente que tá entrando aqui. De qualquer forma, eu vou tranquilizar todo mundo que essa atividade de hoje ela também vai ficar gravada, igual a atividade nossa da semana passada. Então, né, o conteúdo ele é eterno, ele é para uso eterno. Então, vocês podem ficar tranquilos. Se perder alguns minutinhos, se entrou um pouco atrasado, se tiver que sair, né, durante a nosso workshop aqui hoje, não tem problema, ela vai estar no YouTube, provavelmente, muito provavelmente ainda nessa semana, tá bom? Então vamos lá, me apresentando aqui, meu nome é Lucas Jesus, eu sou produtor cultural e audiovisual, formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou membro do júri de documentários do Festival Mundial de Impacto de Filme Estudantil, sou membro associado do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual e também sou pós-graduando em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Eu atuo com produção cultural e com gestão de cultura mais ou menos ali faz uns 6 anos, 5, 6 anos, né? E já estou um tempo mais corrido dentro do audiovisual, que é o que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Bom, é, essa daqui é a então, dentro de projetos, já estou em mais de 19 projetos. Esse número ele aumentou um pouquinho depois de alguma atualização que a gente teve no nosso
Voltou. Acho que deu uma falhazinha na internet, mas já voltou. É, a gente já tem uma atuação já em mais de 19 projetos aprovados em 2024, e dentro de tudo isso, né, a gente já ultrapassou, aqui está mais de 78, mas a gente já ultrapassou mais de 100 mil reais captados em projetos por aí. A gente está falando aqui do circuito de formação, que é esse nosso projeto de hoje, mas esse projeto a gente já esteve com ele em muitos outros lugares. A gente teve com ele em São Tomás de Aquino, a gente teve com ele em Delfinópolis, a gente teve com ele em Santo Antônio de Poços, no interior de São Paulo. Então, a gente está replicando esse projeto, né? Possivelmente a gente aqui, o município de Cerro vai ter as nossas atividades. Bom, lá. Para a gente fazer acho que a internet deu uma falhazinha de novo nos slides. Deixa eu ver aqui. É que eu passei o slide e ainda não voltou. Mas enquanto o slide não volta, né? Acho que agora vai. Online é sempre assim. Só para a gente ter um guia, né? O que é um projeto cultural? O projeto cultural ele é um documento, né? É um documento que qualquer pessoa que trabalhe com cultura, qualquer pessoa que vai fazer um produto cultural, é um show, é um espetáculo de teatro, é um espetáculo de dança, é uma mostra de circo, é um filme, é um festival de cinema, qualquer linguagem cultural que você vai pleitear um recurso, né? Você precisa mandar um projeto cultural, um projeto, o que vai conter naquele teu projeto. Então você tem que ter muito bem escrito, muito bem conceituado, muito bem detalhado, muito bem programado as atividades que você vai fazer dentro da tua ação. Então, um projeto, a gente fala que ele não pode só ser bem feito na execução, ele tem que ser muito bem planejado previamente, porque isso é o que vai impactar, isso que vai dizer o teu poder de captação, como que você vai ter dinheiro para conseguir fazer o teu projeto. Então, o projeto ele tem que sempre que estar muito bem elaborado. E muita gente conversa comigo, eu não sei escrever, mas eu sei fazer. A gente chega lá e faz. Não, não é assim que funciona. Né? Se você tiver uma equipe, né, que você consiga passar essas tarefas, mas você precisa, ou você, ou alguém da equipe do teu projeto, que saiba escrever bem, porque é isso que vai editar o sucesso do teu projeto, tá bom? Dentro da estrutura do projeto, eu não vou falar de toda. A gente já tem um curso, né, próprio para isso, que também está no nosso YouTube, de acesso gratuito, falando só sobre o cultural. Então, a estrutura de um projeto cultural, ela vai passar por justificativa, público-alvo, toda a estrutura tradicional de um projeto, né? E ali no item, às vezes vai estar no 7, no 8 ou no 9, vai ter o item acessibilidade. Esse item acessibilidade é onde a gente vai falar o que que eu estou oferecendo de acessibilidade, o que que eu estou democratizando de acesso para pessoas com deficiências, pessoas com necessidades especiais no meu projeto. E aí que você vai estudar, né? E você vai fazer um levantamento do que o teu projeto pode oferecer, né, para essa população. Então, em alguns editais até um tempo atrás, o item de acessibilidade ele era como é que a gente pode dizer? Ele era opcional, né? Hoje não. Hoje é praticamente em todos eles são obrigatórios. Além de ser obrigatório, é um item desclassificatório, não tem acessibilidade, não passa. E o principal de tudo, a maioria dos editais hoje estão prevendo a obrigatoriedade que você utilize uma porcentagem da tua captação, do tanto que você recebeu, exclusivamente para acessibilidade. Então, é uma forma de assegurar que os projetos hoje sejam mais acessíveis, tá? É, Então, a acessibilidade cultural é um conjunto de medidas que visam eliminar as barreiras e garantir que todas as pessoas possam ter acesso à cultura sem exclusão. O objetivo é que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam participar plenamente de projetos, programas e ações culturais. A gente tem que lembrar, vi muita gente criticando uma outra cidade que a gente passou, muita gente criticando a obrigatoriedade, né? A gente tem que pensar que é um dinheiro público que a gente está recebendo, principalmente nos editais públicos, né? É o dinheiro público que nós estamos recebendo. Então, a gente não pode ter barreiras excludentes de uma parcela da população por conta de falta de medida de acessibilidade, né?
Opa, voltamos. Então, o seu projeto, você está recebendo um dinheiro público, né? Voltando ao que você estava falando, nos editais públicos, né? Da Política Nacional de Blanc, Lei Paulo Gustavo, que é o que a gente foi contemplado nesse projeto, né? Eu estou recebendo um dinheiro público para fazer uma iniciativa. Essa iniciativa ela não pode ter barreiras que vão excluir uma certa população por conta de falta de medida de acessibilidade. Então, eu sou super a favor, né? Que as medidas de acessibilidade se mantenham, que as medidas de acessibilidade se tornem obrigatórias cada vez mais e que sim, que a gente consiga colocar uma parte do nosso orçamento que nós recebemos nessas ações, tá? Então, o que eu tinha comentado, né? Acessibilidade cultural obrigatória? Sim, ela é obrigatória. E quais são os tipos de acessibilidade que eu posso oferecer no meu projeto? A acessibilidade ela pode ser física, a acessibilidade pode ser atitudinal ou ela pode ser comunicacional. Eu vou explicar uma por uma agora para vocês entenderem. Né? A acessibilidade física, que é a acessibilidade arquitetônica, né? Elas vão ser aquelas demarcações no chão, as rampas, né? Os lugares demarcados para pessoas com deficiência, tudo que envolva a movimentação física, né? Espaço físico, ele entra como acessibilidade física ou arquitetônica. Em alguns lugares vai estar como física, em outros lugares vai estar como arquitetônica, tá? A acessibilidade comunicacional, ela é todo tipo de comunicação de acessibilidade voltado à linguagem. Então, interlocução de Libras é medida de acessibilidade, leitura em braille é medida de acessibilidade, legenda é medida de acessibilidade comunicacional. Tudo que vai envolver a comunicação e a linguagem é uma medida de acessibilidade comunicacional. E lembrando, se o seu projeto é um projeto de audiovisual, um projeto que envolva vídeo, a acessibilidade de comunicacional ela é obrigatória. Em alguns projetos, alguns editais, ele pode pedir para você selecionar uma ou duas dessas categorias de acessibilidade para você trabalhar no teu projeto. Quem faz documentário, quem faz audiovisual, né, exclusivamente, obrigatoriamente tem que ter a comunicacional. Você pode ter outras, né? Você pode ter uma arquitetônica, você pode ter uma de atitude, você pode ter outras várias. Mas a comunicacional, se você trabalha com audiovisual, ela é obrigatória, tá bom? E a acessibilidade atitudinal? O que que é acessibilidade atitudinal? É tudo que vai visar a inclusão de pessoas com deficiência dentro daquele meio ou a educação para que essas barreiras capacitistas elas sejam evitadas. Então, né, aqui no nosso projeto hoje, a nossa medida de acessibilidade hoje é atitudinal. Formar um conteúdo educativo para quê? Para que essas medidas sejam divulgadas, né? Como aplicar essas medidas sejam divulgadas e para que, posteriormente, todo mundo que passar por esse curso, eles vão saber, né, de todas as medidas, como implementar bem essas medidas de acessibilidade, né? Essa que é a ideia para a gente barrar as medidas capacitistas. Então, o que que mais pode ser uma acessibilidade atitudinal? Eu contratar pessoas com deficiência para o meu projeto, isso pode ser uma porcentagem, né, de trabalhadores dentro do meu projeto que sejam pessoas com deficiência. Isso são medidas de acessibilidade atitudinal. Tá, voltamos. Então, isso pode ser medidas de acessibilidade atitudinal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, pode mandar no nosso grupo que a gente fechou para o projeto, que a gente vai estar lá respondendo, certo? Aí que eu tinha respondido já, né, aqui. Eu preciso aplicar todas as medidas? Não, não precisa aplicar todas as medidas, né? A gente fala que o edital é a regra do jogo. Então, você nunca pode, tipo, ter alguma coisa, ter como é que fala? Ter a regra de um edital como via de regra para todos os outros, né? Então, a maioria dos editais, eles eu nunca vi um edital que seja obrigatório todas as medidas, né? Todas as três categorias de medidas. Mas, isso que eu falei, se for um projeto audiovisual, ele vai
pedir que seja obrigatório a acessibilidade de linguagem, né? E dependendo da natureza do teu projeto, o edital ele pode pedir alguma outra. Então, se você precisa ou não aplicar todas, é bom você sempre consultar o edital. Então, só para gente resumir aqui, né? É, opa, vamos aqui. Só para a gente resumir, acessibilidade arquitetônica vai ser aquelas medidas para diminuir ou reduzir as barreiras arquitetônicas que vai me limitar o espaço da pessoa com deficiência. Ela vai impedir, né, o exercício pleno do direito das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, o que que pode ser? Rota acessível, espaço com manobra para cadeira de rodas, palco nos camarins, né, aqueles espaços com rotatividade, né, piso tátil, rampa, elevadores, corrimão, guarda-corpo, banheiro adaptado para pessoas com deficiência, para quem faz eventos, isso é muito importante ter, vaga de estacionamento para pessoa com deficiência, assento para pessoas obesas, muita gente esquece disso, né? Iluminação adequada, tudo isso que tem envolvimento com o ir e vir da pessoa. A comunicacional, né? Então, que envolve a linguagem, que são Libras, o sistema em Braille, a sinalização e comunicação tátil, audiodescrição, legenda para surdo, aquela linguagem simples, né, que a gente coloca, né, nas legendas de comunicação via Instagram, sabe aquela hashtag para cego ver, que é uma descrição daquela imagem, os que são os textos adaptados para a tela, né, PDF acessível, site para leitores de tela, tudo isso são medidas de acessibilidade de linguagem. E as medidas de acessibilidade atitudinal, como eu tinha comentado, né? Fechando aqui o nosso resumo, né? Ela vai ser aquelas medidas voltadas à redução e eliminação de barreiras para a superação das atitudes capacitistas. Então, capacitação de equipe para atuar no teu projeto sobre acessibilidade, isso pode ser uma medida. Contratação de profissional com deficiência, isso é uma medida, né? Aí o que a gente está fazendo aqui hoje? Nossa medida é o quê? É a formação e sensibilização de agentes culturais envolvidos na cadeia produtiva cultural. A gente fez um workshop aqui, né? A gente utilizou o nosso espaço, a nossa medida, para fazer um workshop para quê? Para que os envolvidos na cadeia produtiva cultural se sensibilizem e formem e sejam capacitados nisso. Então, essa é a nossa medida de hoje. O que dizem os editais? Então, o que dizem os editais referente à acessibilidade? A Lei Paulo Gustavo, ela já se encerrou na execução, mas a Lei Paulo Gustavo, ela pedia ali 10% de obrigatoriedade dentro de uso de acessibilidade. Então, para quem fez projetos da Paulo Gustavo, igual o nosso daqui, 10% é para medida de acessibilidade. A Lei de Blanc, a gente está utilizando ali cerca de 5%. Não tem um valor delimitado específico nela obrigatório, mas muitos municípios estão colocando como obrigatoriedade e um valor ali de 5%. E a lei de incentivo, ela é obrigatória, ela não determina nenhuma porcentagem de valor, mas ela coloca que é completamente obrigatório a medida de acessibilidade está ali exposta no projeto para a sua aprovação. Sem isso, não passa o projeto na lei de incentivo, que é a nossa lei Rouanet. Medidas de acessibilidade que podem ser utilizadas no audiovisual. Agora falando do audiovisual em si, né? É, aqui. Para projetos voltados à produção de longa-metragem, série, telefilme, curta-metragem, né, é obrigatório que elas estejam integralmente atendidas no projeto, legendagem descritiva, audiodescrição e libras, né? Nesse caso, se o projeto tratar exclusivamente de uma produção, excluindo etapas tipo de exibição e distribuição, por exemplo, se o meu projeto ele trata somente de elaboração de roteiro, né? Esse percentual ele pode ser inferior, ou você pode fazer alguma outra medida que consiga contemplar isso, tá? Agora, se o teu projeto ele vai visar a exibição e distribuição, você precisa que o teu projeto ele contenha essas medidas de acessibilidade, tá? É, Divulgação do projeto, ela também vai incluir a utilização de medidas. Então, produzir material promocional em formato acessível, com libras, com audiodescrição, isso também inclui como medida, né? Não é só colocar lá no meu filme e no restante do meu material promocional. Isso é importante, né?
É importante você colocar ali claramente quais são os recursos que vão estar disponíveis no evento, no teu projeto, para que as pessoas consigam planejar a sua participação. Para quem faz eventos é importantíssimo, né? Ah, eu vou colocar uma interlocutora de Libras no meu projeto. Eu divulguei que vai ter? Se eu não divulguei, o pessoal não vai aparecer. Ou então eu divulguei, o meu evento é 3 dias, né? Eu divulguei que vai ter lá a medida de acessibilidade e a pessoa apareceu só em um, né? Essa não é uma. Você tem que ser bem claro com suas medidas de acessibilidade que você vai colocar no teu projeto. Isso é fundamental para promover a inclusão cultural nas pessoas. Há uma outra questão aqui. Se o seu projeto, no caso, ele já for algo relacionado à acessibilidade, né? Então, por exemplo, se o meu projeto ele for um evento voltado à acessibilidade cultural, né? Estritamente voltado à acessibilidade, eu não preciso cumprir essa medida porque o meu projeto já se trata de acessibilidade. Ou se, por exemplo, se meu projeto for a reedição de um livro em braille, eu não preciso cumprir medida porque o meu projeto por si só já é uma medida, tá bom? É... Aí é que eu queria falar, né, das medidas de acessibilidade. Eu tô vendo que tem um pessoal, acho que tá uma dificuldade aqui na conexão. Deixa só 5 minutos, um intervalinho de 2, 3 minutos, no máximo 5, para ver se a gente consegue normalizar, porque agora tem uns vídeos, então é bom que não tenha esse problema na conexão. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. A Libras, né? Ela é o segundo idioma oficial do Brasil, né? O principal linguagem da comunidade surda. Então, lembrando, surdos não são aqueles que nasceram com deficiência auditiva, por isso que geralmente não são alfabetizados em português. Então, para esse pessoal, legenda comum, como a de filme estrangeiro, não é o suficiente para compreender. Porque imagina que uma pessoa que ela já nasceu surda, ela não foi alfabetizada. Então, a gente acha às vezes que legenda é uma medida plena de acessibilidade, e ela não é, tá? É diferente as pessoas surdas de pessoas ensurdecidas, que são aquelas pessoas que perderam a audição ao longo da vida. Então, por envelhecimento, por doença, por acidente, né? Normalmente essas pessoas, elas foram alfabetizadas em português, então elas vão conseguir entender, né, as legendas, a leitura labial, mas uma população fora disso, né, ela vai ter dificuldade para conseguir compreender a legenda. Então, por isso que a Libras, né, a janela de Libras, ela entra no sentido, né, para poder adentrar essa barreira da linguagem descritiva. Então, hoje já se tem, né, uma medida, né, a BNT, para aplicação das janelas de Libras. Então, é importante que você que vai fazer um material audiovisual, né, a janela de Libras ela tem que seguir as regras. A janela ela tem que ter no mínimo metade da altura de um quarto da tela, né? Essa contagem você faz na edição. Ela deve sempre ser posicionada à esquerda, sempre sobreposições de símbolo ou de outras imagens, sempre respeitar a limitação da segurança de tela de 4x3 e atender às recomendações da BNT 15.290. Lá vai ter todas as regulamentações. Existe uma BNT para a janela de Libras, então se o teu material ele for para cinema, se o teu material ele for para on demand, ele precisa seguir essa BNT, tá bom? Então, para garantir que o teu serviço da janela de Libras, né, é importante que você pesquise uma empresa confiável e de boa referência, comprovada, para você fazer como é que fala? Agora fugiu a palavra. Para você terceirizar esse serviço, né? Solicita um orçamento, informa o tipo de conteúdo, a duração, né? É interessante, principalmente, você avaliar as credenciais dos intérpretes. Porque, pensa, você está pagando alguém para fazer uma tradução de algo que você não conhece, de uma linguagem que você não sabe. Como é que você sabe que aquela linguagem está sendo falada certo? Você não tem como saber, né? Então, é importante que você
tenha uma confiança com a empresa que vai estar te vendendo essa interlocução, né? É, eu vou passar um vídeo aqui só para vocês entenderem, né, uma simulação do que é a janela de Libras de fato. Né, para cada medida, eu trouxe um videozinho aqui para que vocês pudessem compreender essa medida, né, na aplicação no geral. Vamos ver se eu consigo passar. Eu acho que está sem som. Espera aí só um minutinho que eu vou tentar novamente. Espera aí só um minutinho, pessoal, que eu acho que agora vai. Bom, nós estamos com um probleminha técnico aqui que a gente não está conseguindo colocar o som, né? O vídeo ele está aparecendo, mas o som ele não vai aparecer. Mas aí eu vou colocar aqui, né? E a gente vai comentando enquanto vai passando. Mais fácil do que a gente atrasar muito o nosso tempo, tá? É, aqui, ó. Aqui é uma simulação, né? Vocês podem ver que tem está acontecendo. Nesse sentido, nesse exemplo, ele não está respeitando a janela de Libras, né? Pode ver que está como é que fala? A pessoa ela está situada numa postura muito alta. Então aqui não está
ela não está respeitando a norma BNT. Mas vocês podem ver que tem uma ilustração da janela de Libras, tá bom? Isso aqui é só para a gente ter uma ilustração do que é essa medida. Aí aqui agora, né, a gente tem também a. Deixa eu ver qual que é a próxima medida de acessibilidade. A medida de acessibilidade são as legendas, só que não as legendas tradicionais. Deixa eu voltar para a apresentação. Não as legendas tradicionais, são as legendas descritivas que a gente chama de LD. A legenda descritiva, né, ela é um recurso de acessibilidade para promover a compreensão completa do conteúdo audiovisual para a pessoa que tem deficiência visual ou tem dificuldade para compreender o contexto de imagens e cenas. Então, ela descreve o que está sendo acontecendo. Então, ela não vai descrever somente o diálogo, ela vai descrever sons, efeitos sonoros, elementos visuais importantes, que tudo que seja essencial para o entendimento daquela narrativa. Então, quais são algumas regras e características da legenda descritiva? Primeiro, a legenda descritiva ela deve conter a descrição de sons relevantes para a trama. Então, batida na porta, passo de alguém, sirene, até ambiente sonoro, tipo chuva, vento, tudo que vai se descrever, se emocionar, até descrição de emoções, né? Risada, uma gritaria, um choro. Isso tem que estar descrito na legenda descritiva, tá? Descrição de ações e movimentos. Além do diálogo, a LD ela também deve descrever ações e movimentos importantes. Então, se alguém levanta da cadeira, se alguém cai, né? Isso tem que estar descrito. Identificação de personagens. Onde tem cena que tem muitos personagens, a legenda descritiva ela tem que indicar quem está falando ou quem está realizando aquela determinada ação. Então, tem três pessoas, uma caiu, ela tem que descrever quem é aquela pessoa, né? Interrupção de legenda para inserção de descrições. Em momento crucial da trama, a legenda descritiva ela pode interromper a legenda normal do diálogo para inserir informações sobre o ambiente. Então, um ambiente chuvoso, assim, assim, assado, sabe? Padrão de formatação. A legenda descritiva ela tem que ser inserida de forma que não interfira na leitura do diálogo. Então, ela não pode interferir o diálogo na aplicação, né? E o último, que é o público-alvo, que a legenda descritiva ela é voltada para pessoas com deficiência visual, incluindo aquelas pessoas que têm baixa visão ou cegueira. Então, ela também pode ser útil para pessoas que, em ambiente barulhento, têm dificuldade de captar esses sons, tá bom? Eu não vou colocar o vídeo porque eu acho que ele não vai passar. Deixa eu tentar mais uma vez. Ah, eu acho que agora vai. Só que pelo YouTube. Vamos ver. Ó, vocês conseguem ver a descrição, tanto de pássaros. Gemido de esforço. Morreu. Vesper, Keller, em dupla. Não baixem a guarda. Tem que esfaquear para matar. Mirem no fígado ou nos rins, senão ela não aprende. Por que não mirar aqui? Facada no pulmão causa pneumotórax. Ou perto do externo para furar o coração. É uma morte instantânea. Se prefere assim, Zad, vai. Mira no coração. Quer mostrar pro Bo? Pra ali. Ok. Vai lá. Tente desarmá-la. Iguale 10 anos. Acessível desde sempre. Deu para entender, né, pessoal? Eu vou colocar o vídeo de Libras de novo, porque aquela parte deu falha. Vamos lá. Esse aqui eu acho que falha não é possível. Mas enfim. Agora vai. Vamos conversar aqui mesmo, porque em Brasília, aqui as paredes têm ouvido. Deixa eu ver teu peito. Que é isso, Ivone? Que me garante que você não está gravando. Eu só mostro o meu se você mostrar o seu.
que não? 1, 2 e... Nossa, você botou quanto? 250? Claro que não, Ivone. São naturais. Ivone, o que é isso, Ivone? Esses Ivone! microfones modernos conseguem gravar em qualquer lugar. Mas afinal, o que é que você queria tanto falar comigo? Eu consegui o preço da ONG. Quanto foi? Isso você só vai saber quando abrirem os envelopes. Ô, garota. Você acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela? Eu passei a minha vida na janela, meu bem. Diferente de você, que sempre sentou no fundão e agora tá querendo sentar na frente. Eu não vou deixar isso barato. Ah, eu sei que não. Você cobra muito caro. Qual é o esquema? Vocês é que vão me dizer qual é o esquema. Não é, espertinha? Esqueceu que eu sou a passiva dessa relação. Pronto, agora sim a gente conseguiu compreender. Aí voltando, gente, a próxima medida que a gente tem, né, é o Closed Caption. O Closed Caption, ele... Cadê a nossa apresentação aqui, né? O Closed Caption é um formato específico de legenda descritiva para televisão. Então, ele possui um fundo preto, um padrão branco, fonte branca, né? A localização ela vai variar de acordo com o posicionamento do personagem. Ela é exclusiva para televisão. Como a gente não vai falar muito de televisão e ela é basicamente um pouco parecida com o outro, né? Eu não vou colocar aqui um exemplo. Mas a gente vai agora para audiodescrição. Né? A gente já está terminando a nossa oficina, né? Não precisa ficarem preocupados. A gente vai tentar manter ali os nossos 45 minutos e depois deixar aberto o nosso grupo para possíveis dúvidas, tá bom? Agora na audiodescrição, vamos lá. A audiodescrição, né? Ela se concentra, né? É um recurso que ele vai tornar a obra acessível para a pessoa com deficiência visual. Alguém que vai ver um vídeo sem ver. Então, ela vai ser uma narração de informações visuais, com ações dos personagens, linguagem corporal, tudo que vai envolver a ambientação de cenas, né? A audiodescrição AAD, que a gente chama, né? Ela permite que uma pessoa cega veja com as palavras. Então, a audiodescrição, ela se concentra sempre em descrever os acontecimentos de forma objetiva, sem interpretação, né? Isso é importante, né? Ou seja, a descrição ela tem que ser clara e precisa, sem adicionar juízo ou um adjetivo interpretativo, né? Então, por exemplo, a Daniela está sentada no sofá da sala, o corpo está ereto e os olhos arregalados. Ela encara a televisão, deixa o controle cair em uma das mãos. Embora às vezes essa descrição ela mostra que a Daniela está assustada, né, impressionada, eu não posso colocar isso na minha audiodescrição, né? Esses sentimentos eles não são expressos diretamente com adjetivo. Eu preciso que a minha audiodescrição ela seja livre desses adjetivos interpretativos, tá bom? Eu vou colocar um outro vídeo que é o nosso próximo exemplo, que é um comercial da Medley. Uma garota vestindo um agasalho amarelo entra em um local. Luzes se acendem revelando um ginásio para ginástica olímpica. Ela é Rebeca Andrade, fazendo alongamentos. De perfil, ela se concentra. Foco em seus lábios. Imagens de recordações da torcida e treino na trave de equilíbrio. Um juiz olha sério e faz anotações. Letras brancas sobre tela, quando a pressão invade a mente. Radiografias do joelho direito. Em close, se concentra, bate o pó branco das mãos e parte em corrida no tablado. Apoiando suas mãos no solo, executa exercícios acrobáticos. Letras brancas sobre tela, é o apoio que te leva pra frente. Imagens em recordação. Uma máquina de costura pronta seu uniforme. Ainda a menina anda na garupa de uma bicicleta. Sua mãe arruma seu cabelo e elas se dão as mãos. Treina equilíbrio na sala. Agora, finaliza no tablado. Série de fotos em competições se misturam com o carinho da mãe e abraços de treinadores. Letras brancas sobre tela. Saúde mental vale ouro. Conte com a Medley em medley.com.br. Eficaz em tudo que faz. Patrocinador oficial do esporte olímpico brasileiro. Entender, né? Deu para entender? Ainda mais que esse comercial que é totalmente frenético, né? A gente tem aí a nossa última medida de acessibilidade de comunicação utilizadas em produtos audiovisuais, que eram o nosso intuito da nossa atividade de hoje.
Aí, e vocês já pensaram para passar, né? Para entender, né? Eu consigo colocar mais de uma medida em uma cena? Sim. Eu peguei um exemplo aqui para a gente conseguir ilustrar como pode ser um produto com múltiplas medidas, né, de acessibilidade anexadas dentro de um único produto. Eu vou colocar um videozinho aqui para a gente conseguir compreender essa última exemplificação. E se transfigura num corpo. Um distante ponto de luz se engrandece e se transfigura num corpo de menina. Usa vestido verde e seus cabelos curtos são azuis, assim como os olhos. Olha para sua mão direita e depois para a esquerda. Está de costas e diante dela se abre um clarão. Agora de frente. Ela sorri olhando para o alto, olha para baixo e toca à sua frente um controle, uma meia esfera sobre uma pequena coluna. Ela acende, a imagem da menina se distancia e aparece o bebê, que abre os olhinhos. Por dentro de uma abertura em forma de olho, a menina os vê. Que fofa, é a nossa princesinha. O homem e a mulher também a olham por essa abertura. A menina se volta para uma bola reluzente amarela que desliza por uma rampa sinuosa. Pega a bola que reflete a imagem daqueles pais. Devolve a bola na rampa e ela desliza sobre as curvas sinuosas, entremeadas por tipos de flores coloridas que giram como engrenagens. A menina, com um largo sorriso, olha fascinada para aquele cenário. Chega até a coluna e a toca. No mesmo instante, aparece o rosto do bebê. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. A menina sorri. Pronto. Esse foi o nosso último exemplo, né? Para a gente entender como que são as múltiplas formas de utilização de comunicação para produtos audiovisuais, tá? Encerrando, né? Respondendo uma pergunta que surgiu, legenda em português é medida de acessibilidade? Eu tenho somente uma legenda? Sim e não. Sim, porque se você for fazer um projeto, seja de orçamento baixo, você tem uma limitação ali no teu orçamento, é melhor que o teu projeto tenha, obviamente, né? Mas em projeto que você tem orçamentos maiores, a gente sempre fala que a legenda de acessibilidade, somente ela, é uma medida muito fraca, né? Ela às vezes nem pode ser considerada dependendo do avaliador. Então, é bom que o seu projeto ele contemple mais de uma medida para você ter uma chance maior de contemplação, tá bom? E por último, né, eu trouxe aqui umas ferramentas de transcrição e sincronização de legenda, né? Quem quiser tirar, essa é a hora do print, né? Aqui tem um aplicativo de transcrição para transcrever o vídeo e alguns aplicativos de sincronização para você conseguir sincronizar aquela legenda no teu vídeo. Legenda, né? É uma coisa muito simples. A gente tem até aplicativos hoje que fazem, CapCut faz. A legenda ela é muito fácil de você fazer. Porém, gente, as outras medidas, né? Elas requerem é, é, pessoas mais especializadas, porque é uma linguagem que nós não estamos com contato. Então, para outras medidas, eu sempre falo, pessoal, passa para uma empresa fazer essa medida para você, colocar essa linguagem para você, porque é muito mais interessante do que você se arriscar e tiver algum erro ali, uma falta de revisão que vai impactar no teu projeto, tá bom? Bom, essa foi a nossa medida de hoje, nossa atividade, né, de hoje, encerrando o circuito de audiovisual, formação audiovisual de Liceu de Entre Rios, né? Essa aula vai estar gravada para quem quiser assistir depois, vai estar no nosso YouTube. A gente agradece todo mundo que ficou presente aqui até agora. Foi uma atividade curta, mas eu intuito que ela seja curta mesmo, para que ela seja objetiva e a gente mantém o nosso grupo, além da carga horária, né, da nossa atividade, o nosso grupo vai estar aí disponível para todo mundo que quiser tirar sua dúvida. A gente vai estar aqui até a gente conseguir fazer o encerramento do projeto e emitir certificados para todos vocês, tá? Preencham a lista de presença que a gente mandou no nosso grupo, porque a partir de lá que a gente envia os certificados. Então não esqueçam de preencher essas listagens, tá bom? É muito importante para vocês receberem e para a gente conseguir na hora da nossa prestação do projeto. Agradeço todo mundo que ficou aqui hoje presente. E muito obrigado e acompanhe o nosso trabalho na internet, www.laboratoriodecriar.com.br e também no nosso Instagram, laboratoriodecriar.art. Sigam lá, a gente tem outros projetos, vocês vão conseguir ver todos os nossos projetos por lá, tá bom? Muito obrigado, gente, e tchau, tchau.